Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar e configurar seu primeiro banco de dados SQL Server na AWS, usando o serviço RDS na nuvem, beleza? Então se você quer acompanhar todo o processo e as dicas que eu vou dar, fica até o final do vídeo. Valeu! Então galera, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar aqui no console, né, para poder entrar no serviço do RDS. Beleza? Caso você já tenha utilizado o serviço do RDS, ele vai estar aqui, beleza? Ou você pode estar digitando o RDS para você estar entrando dentro do serviço. O RDS nada mais é do que o Relational Database Service, tá? Então ele não só cria bancos de dados SQL Server, como eu vou mostrar hoje para vocês, mas ele também tem outras opções de criação de banco de dados, beleza? Aqui você consegue ver o dashboard com algumas informações relacionadas às suas instâncias que você possui, VPCs, a região, tá? A região em que está alocada, que vão estar alocados seus bancos de dados, então tomar cuidado com essa questão de saber a região que você implementa, não esquecer, né, mudar de região e deixar lá ligado e depois não sabe de onde está vindo os valores que estão sendo cobrados da AWS, né? A gente pode criar o banco tanto por aqui, como vir aqui em Databases, por exemplo, e tá criando um novo. Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que ver aqui, a gente quer utilizar o SQL, o Express Edition, tá? O SQL Server Express Edition, ou seja, a versão gratuita de teste que eu vou mostrar para vocês. Então já fica claro que a gente vai utilizar o banco de dados do SQL Server. Eu vou ensinar vocês a criar de forma gratuita para você treinar, para você já ir vendo, né, tendo uma noção de como funciona, beleza? Então ele te dá duas opções aqui. Você quer criar de forma padrão ou uma forma simples. Essa forma simples é basicamente uma forma já que o RDS, né, a AWS já deixa pré-configurado várias coisas e infelizmente não é a forma que resolve pra gente, porque se eu coloco aqui nesse Easy e marco aqui o SQL Server, ele não me dá a opção do Free Tier, né? O Free Tier é exatamente a opção que você consegue utilizar os recursos de forma gratuita pelo período estipulado pela AWS, tá? Então a gente vai escolher aqui o Standard, o SQL Server e escolher essa primeira opção, Amazon RDS, que já vem, não escolher a Custom. Se escolher a Custom, vocês podem ver que some, né? A Express Edition some. E outra coisa que é importante, tá, gente? Lembrar para vocês, SQL Server, tá? SQL Server, o banco de dados é uma coisa e o Management Studio é outra coisa. O Management Studio serve para você gerenciar o banco de dados que a gente está criando através de uma interface gráfica. Tanto que você não necessariamente precisa usar o Management Studio para isso. Você pode estar utilizando, por exemplo, um Dbeaver ou outra ferramenta que você consiga gerenciar esse banco, tá? Então não confundir uma coisa com a outra, certo? Bem, descendo aqui, a gente tem a questão que, explicando, né, que a licença está incluída, certo? A versão do SQL Server, vamos utilizar essa aqui 2019, que já está setada, mas a gente tem outras opções. Vamos escolher Free Tier, muito cuidado, muito atento a isso, tem que usar Free Tier, tá, gente? O nome, vou botar aqui SQL Server YouTube. SQL Server YouTube, né, que é do vídeo que a gente está gravando, YouTube. Beleza. As credenciais que você vai estar utilizando para utilizar aquela primeira, o root, né? O admin, o primeiro login, o primeiro usuário que tem acesso a tudo, administrador, para acessar o banco de dados. Depois você pode criar outros usuários, mas aqui a gente tem que definir. Então a gente vai deixar admin, sem problema nenhum. A gente vai querer que seja utilizado pelo Secret Manager. Eu não vou usar essa opção hoje, porque eu quero mostrar um vídeo para vocês como funciona esse gerenciamento de chaves de segredos, né? Esse serviço é muito bacana da AWS. A gente vai usar aqui o Self Management, a gente vai criar a senha, tá? Então ele explica aqui os requisitos mínimos, e aí eu vou criar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesmo, só pra gente fazer esse teste.
Configuração da instância, como a gente escolheu o free tier, ele nem dá a opção da gente mexer em outro tamanho de instância, então vai ser essa T3 Micro mesmo, beleza? O tamanho do storage também, o que ele tem de gratuito é esses 20 megas, inclusive vou mostrar para vocês aqui rapidinho, tem um link, vou deixar o link na descrição, que você consegue ver o nível de gratuidade, tá? Então assim, você vê o nível de gratuidade aqui do RDS, então ó, 12 meses gratuitos, 750 horas, 20 GB aqui do armazenamento, dos backups, então prestar atenção nisso aqui para usar certinho e não ter surpresa, beleza? Voltando. Não vamos colocar o autoscaling, tá? Tudo que você desconfiar que pode ser cobrado, você desmarca. E outra coisa, eu vou focar aqui, eu vou mostrar algumas opções, lógico, mas vou focar aqui logo no que interessa, tá? Vou passar rapidinho algumas coisas, mas o que não precisar eu não vou passar, tá? Conectar algum recursos de instância que você já tenha criado, não é o nosso interesse aqui. A gente vai usar uma Virtual Private Cloud, ou seja, a rede padrão que a gente já possui aqui mesmo, tá? Ele explica que depois que for criado o banco de dados não pode mudar VPC, beleza? As subnets, e aqui um ponto muito importante. Como a gente está fazendo um teste e a gente não vai acessar esse banco de dados dentro da VPC somente, ou seja, a gente não vai ter uma outra máquina dentro da VPC, ou seja, dentro da nossa rede, que a gente vai acessar esse RDS. Não, a gente vai acessar esse RDS a partir da minha máquina local, por exemplo, tá? A partir do meu SQL Management Studio local, tá? Então eu preciso que seja acesso público, beleza? Essa VPC, ou seja, o Security Group, o grupo de segurança é o Firewall, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas é basicamente um grupo de segurança que você seta, você coloca, e lá tem regras de entrada e saída que você estipula quais as portas, como vai funcionar a entrada e saída de dados, né, de tudo de tráfego dessa máquina, ou por exemplo, de uma instância, ou no caso aqui do banco de dados, beleza? Vamos usar a default. Não tem zona de preferência, tá? Lembrando que região é diferente de zona. Região é uma coisa e dentro dessa região tem várias zonas, mas não tem preferência aqui nesse caso. Não vamos usar essa questão de proxy. Esse certificado ele é obrigatório, tá? Tá dizendo que aqui é opcional, mas aqui mesmo fala, ó, se você não selecionar o certificado, o RDS vai escolher um para você. Então deixa o default mesmo. Aqui a porta, tá? Se quiser mudar de porta, mude, mas o padrão é a 1433, então pode deixar. Autenticação do Windows, a gente não precisa mexer nisso. Igual eu tô falando, gente, essa configuração aqui é uma configuração pensando em teste, tá? Pensando em segurança, pensando em produção, muda totalmente o cenário. Não é só ir clicando em qualquer coisa não, tá? Tirar esse Performance Insights também, que ele é só 7 dias de graça, então se você deixar mais vai ter surpresa. Aqui também a gente não vai mexer em nada, não vai mexer em questão de backup, não tem necessidade de mexer nisso. E aqui ele dá um resuminho, né, do que você fez em relação ao free tier que você vai ter e vai poder utilizar. Vou clicar aqui em Create Database, ele demora um pouquinho, então vou dar uma pausazinha nesse vídeo, beleza? Então pessoal, depois de mais ou menos aí uns 10, 15 minutinhos no máximo, tá? Você vai ter ela aqui disponível. E o que você precisa checar aqui, né? Quando a gente vai aqui nesses detalhes, você tem que ficar ligado e para não esquecer, tá? A sua senha, né? Ver qual vai ser o usuário, o master usuário, a senha, etc. Como é que é muito simples, não tem necessidade de ficar se preocupando em decorar isso aqui, tá? Aqui tem um endpoint. Eu vou mostrar aqui na tela que é melhor, que direto no resumo aqui, de conectividade, etc. Onde tem um endpoint. Esse endpoint é exatamente onde exatamente o host, tá? Lembra, geralmente você usa localhost, ou você coloca o número do IP, tá? É esse endereço aqui, ó. Já até tem um atalhozinho para copiar. É esse endereço aqui que a gente vai utilizar para se conectar através do Management Studio, beleza? A porta, tá? E aí tem várias outras
vários outros detalhes aqui, tá? Do banco de dados. Não vou entrar em detalhes sobre todas as partes, mas eu vou entrar em detalhes só realmente da parte que interessa a gente, tá? Então o que interessa pra gente se conectar e começar a utilizar? O endpoint, a porta e o usuário e a senha. Porém, certifique-se que, lembra do Security Group? Certifique-se que quando você entrar aqui no Security Group, tá? Esse Security Group aqui, beleza? Até assustei, apareceu antes. Ele tem que estar com a porta 1433 autorizada, tá? Provavelmente quando você porque essa VPC é uma VPC default, né? Então eu já tinha configurado ela com a 1433 para outras coisas. Então fica ligado, provavelmente não vai vir só aqui all traffic, all. Então isso aqui não é suficiente. Mesmo que esteja falando tudo, na hora de fazer a conexão não entende, tá? Então você vai aqui em editar, né, as regras, e aí você vai criar uma regra, né? Você vai botar aqui a porta 1433, ele já vai identificar já, tá? E você vai colocar, pode colocar o IPv4 para qualquer lugar, não recomendo. Deixa eu mudar aqui, MySQL, aqui. Mas ele geralmente já identifica automático. E aí você pode botar o seu IP ou um IP específico, tá? Deixa 000 aqui, ó, deixa IPv4 para todos, qualquer IP, para full, né, para tudo, só para teste, tá? Então lembre-se, quanto menos privilégio você der, quanto mais restritas as coisas forem, mais seguro vai estar a sua rede, mais seguro vai estar todo o seu banco de dados, tudo que você cria aqui, né, na cloud, ou em qualquer coisa relacionada a TI, tá, gente, dados, etc. Sempre pensem nessas questões, tá? Questões de segurança, questões de acessos. Então sempre é bom ter essa questão de governança muito forte, tá? Então vamos lá, vamos nos conectar. Então vamos pegar aqui o endpoint, vamos abrir aqui o nosso Management Studio. Deixa eu abrir ele aqui. Tá abrindo. Aí, beleza. Aí você vai colocar aqui o endpoint no lugar do server name, o login admin, ou o que você quis colocar aí, e a senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que a gente criou. Vai dar um connect. Estando tudo certo, vai se conectar. Olha aí, beleza? Não vai ter nada, né? Não vai ter no máximo aqui o master, né? RDS admin e tal. Mas aqui você já pode criar suas tabelas, né? Pegar aqui, criar uma tabela nova, popular. Futuramente, tá, gente? Futuramente vou arrumar um tempo aí e vou fazer um vídeo para vocês criando. A gente fazendo backup, a gente fazendo assim a transferência, né, que isso é uma das coisas que o pessoal mais se interessa, né, também, de trazer dados de outro lugar, de outro banco de dados, até mesmo do próprio SQL Server que esteja em outro banco, trazer para dentro de um banco dentro do RDS, tá? Então eu vou bolar aí um vídeo no futuro para vocês sobre isso. Último detalhe importante é não esquecer de encerrar o banco de dados, tá, gente? Então, né, não deixa ligado. Eu sei que tem as horas grátis ali do free tier, mas não dá esse vacilo não, beleza? Vamos lá, ação. Você pode parar por um tempo, você pode reiniciar ou você pode deletar. Isso aí é critério seu, tá? Então, clica aí no delete. E aí você vai estar encerrando. Ela demora um pouco também, tá? Deixa eu encerrar aqui pra vocês. Ó, aí você tem que botar, escrever aqui, ó, tá? Escrever, deletar, delete. É isso? Delete me. Aí.
Beleza, aí que ele vai ensinar, vai continuar no processo de apagar, que também demora entre os 10 e 15 minutos, tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, que essa é a forma que eu tenho aí pra vocês me incentivarem a continuar gravando os vídeos, beleza? Valeu e um abraço. Tchau, tchau.